Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do seu apoio. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 temas muito importantes. Cada tema é importante e interessante, então não deixe de assistir até o final. Tema número 1. Declaração ousada do Premier Li, porque o desenvolvimento da China significa oportunidade, não risco, para a Europa. Tema número 2. Revelação chocante, europeus e americanos soam o alarme conforme a influência da China aumenta. Tema número 3. Descobrindo a bonança do lítio, descoberta massiva nos Estados Unidos ameaça a dominação metalúrgica da China. Tema número 1. O Premier Li Qian, da China, expressou sua crença de que o desenvolvimento da China representa uma oportunidade, e não um risco, para a Europa durante uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na cúpula do G20. De acordo com Li, a China é e continuará sendo uma amiga e parceira confiável para a Europa, destacando a ausência de qualquer conflito geopolítico ou choque fundamental de interesses entre as duas regiões. Ele enfatizou a disposição da China em participar de diálogos e negociações com a Europa, propondo o estabelecimento de mecanismos para garantir a confiabilidade e estabilidade das relações econômicas e comerciais. Além disso, Li convidou a Europa a aumentar seus investimentos e operações na China. Reconhecendo que China e Europa são forças globais significativas com mercados e civilizações entrelaçadas, Li observou que o relacionamento bilateral impacta diretamente a estabilidade e a prosperidade do continente euroasiático e do mundo em geral. Expressando o compromisso da China em apoiar uma Europa próspera e estável, ele se comprometeu a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros europeus no fortalecimento do diálogo, aprofundamento da cooperação mutuamente benéfica, abordagem apropriada de questões sensíveis e injeção de estabilidade e energia positiva na paisagem global volátil. Li enfatizou a importância de uma orientação estratégica entre as duas partes, especialmente à luz do próximo 20º aniversário da parceria estratégica abrangente China-UE. Ele aguardava ansiosamente a copresidência da nova rodada da cúpula China-UE ao lado de Michel e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em resposta, Michel afirmou o compromisso sincero, credível e construtivo da União Europeia em ser amiga e parceira da China. Ele expressou a crença da União Europeia de que uma China próspera beneficia não apenas a UE, mas também o resto do mundo, tranquilizando a China de que a UE não tem intenções de conter seu desenvolvimento. Michel reiterou a aderência da UE ao princípio de uma só China e manifestou disposição de colaborar com a China para o sucesso da cúpula UE-China, expandindo o diálogo e a cooperação em várias áreas e enfrentando juntos desafios globais como mudanças climáticas, saúde pública, segurança e estabilidade. Essa troca entre o Premier Li e o presidente Michel destaca a importância das relações entre China e Europa e oferece uma oportunidade para que o público reflita sobre o assunto. Quais são seus pensamentos sobre os possíveis benefícios e desafios de aprofundar os laços econômicos e comerciais entre China e Europa? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 2. Revelação chocante, europeus e americanos soam o alarme à medida que a influência da China dispara. Uma pesquisa recente realizada em 14 países da Europa e América do Norte revela que a mudança climática e a imigração são as principais preocupações de segurança para os cidadãos dessas regiões. Além disso, a pesquisa destaca a ambição crescente da China de rivalizar com os Estados Unidos em termos de influência global no futuro próximo. Os resultados do relatório Transatlantic Trends 2023, publicado pela Fundação Marshall Alemã, indicam também um nível significativo de apoio público à OTAN e à integração potencial da Ucrânia tanto na Aliança Transatlântica quanto na União Europeia. No entanto, alguns especialistas alertam que esses sentimentos têm ressalvas importantes. As populações pesquisadas de ambos os lados do Atlântico, incluindo Estados Unidos, Canadá, vários países membros da União Europeia, Reino Unido e Turquia, expressam o desejo de aumentar a cooperação com a China por seus respectivos governos. É importante ressaltar que os respondentes mais jovens tendem a ter uma percepção mais negativa da influência da China, enquanto veem a Rússia e a China de forma mais positiva em geral. A opinião pública sobre as relações transatlânticas permanece estável, havendo menos respondentes do que na pesquisa do ano anterior esperando que elas melhorem.
Isso sugere que os governos de ambos os lados devem reavaliar suas agendas para se alinharem melhor às necessidades dos cidadãos e se adaptarem às dinâmicas globais em evolução. A pesquisa revela perspectivas variadas sobre a mudança climática na região transatlântica. Por exemplo, enquanto uma parcela significativa dos respondentes do Canadá, França, Itália e Portugal consideram a mudança climática um desafio de segurança prioritário, apenas 14% dos respondentes dos Estados Unidos compartilham dessa visão. No entanto, a mudança climática continua sendo uma grande preocupação para a maioria dos americanos quando se trata de questões de segurança em geral. A migração agora substituiu a guerra na Ucrânia como o segundo desafio global mais urgente, embora as atividades russas continuem sendo a principal preocupação de segurança para os respondentes da Lituânia e Polônia. O estudo constata que as opiniões públicas sobre a China são mistas. Quase 60% dos respondentes têm percepção negativa de Pequim, e um quarto acredita que a China não está tratando adequadamente da mudança climática. Por outro lado, uma parcela considerável de jovens entre 18 e 24 anos nos Estados Unidos, Reino Unido e França tem visões positivas da China. A maioria das pessoas de ambos os lados do Atlântico busca uma maior cooperação com a China, especialmente nas áreas de comércio, energia e tecnologia. No entanto, um número significativo de respondentes também deseja uma abordagem mais robusta em relação aos direitos humanos. A pesquisa indica que 30% dos respondentes esperam que a China se torne o ator global mais influente nos próximos 5 anos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos com 37%. Para mitigar os riscos associados à China, os especialistas sugerem adotar políticas que foquem no desrisco ou das relações em vez de rompê-las completamente. Essa abordagem, que envolve a redução de riscos potenciais em áreas como comércio e investimento, está alinhada com a posição da União Europeia. Ao mesmo tempo, reconhecer o papel da China nos assuntos internacionais e fortalecer a colaboração em questões relacionadas ao clima também são recomendados. A pesquisa também revela disparidades entre a opinião pública e as ações governamentais. Embora europeus e americanos apoiem fortemente a OTAN, os respondentes mais velhos demonstram mais entusiasmo pela aliança de defesa. Os respondentes também expressam o desejo de aumentar o investimento em iniciativas de segurança e defesa pela União Europeia. A importância da democracia não é universalmente reconhecida, uma vez que maiorias em países como Estados Unidos, Lituânia e Romênia priorizam a estabilidade em vez disso. Jovens, em particular, têm ceticismo em relação a narrativas que enfatizam a importância da democracia versus autocracia, especialmente no contexto da China. Sua memória política, influenciada por eventos como os conflitos prolongados no Iraque e Afeganistão, a invasão do Capitólio dos Estados Unidos e a injustiça racial, os torna mais receptivos à perspectiva alternativa da China. Uma preocupação potencial destacada pela pesquisa é o apoio de longo prazo à Ucrânia. Embora os resultados demonstrem apoio contínuo à eventual adesão da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, bem como ao financiamento para a reconstrução pós-guerra, os especialistas alertam que esse sentimento pode diminuir. Isso é especialmente relevante nos Estados Unidos, onde o entusiasmo republicano em fornecer ajuda à Ucrânia tem diminuído à medida que as eleições se aproximam. Da mesma forma, apoiadores de extrema-direita em países como França e Alemanha também estão se tornando mais apreensivos. É crucial que os governos europeus estabeleçam medidas proativas para garantir apoio sustentado à Ucrânia, como alocar orçamentos de ajuda de longo prazo e comunicar de forma eficaz a importância dessa assistência. No entanto, isso provavelmente será desafiador. Em conclusão, a pesquisa revela um reconhecimento crescente da crescente influência da China entre europeus e americanos, juntamente com preocupações em relação à mudança climática e imigração. Os resultados também ressaltam a necessidade de os governos reavaliarem suas agendas e abordarem as prioridades dos cidadãos em uma ordem mundial que está mudando rapidamente. As disparidades observadas entre a opinião pública e as ações governamentais destacam a importância de alinhar políticas com as necessidades em evolução e o ceticismo das gerações mais jovens. Além disso, garantir apoio de longo prazo à Ucrânia representa um desafio crítico, exigindo medidas proativas para superar possíveis obstáculos políticos que possam surgir em um futuro próximo. Em última análise, essa pesquisa serve como um convite para reflexão e discussão adicionais sobre esses importantes tópicos.
Quais são suas opiniões sobre essas descobertas? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 3. Revelando a bonança de lítio, descoberta massiva nos Estados Unidos ameaça a dominância chinesa no mercado de metal. Um importante depósito de lítio foi descoberto em uma cratera vulcânica ao longo da fronteira entre Nevada e Oregon, potencialmente desafiando a posição dominante da China no mercado global de lítio. O depósito, estimado em conter até 40 milhões de toneladas de metal de lítio, supera o tamanho dos depósitos anteriormente considerados os maiores encontrados em um salar boliviano. Essa descoberta pode ter implicações abrangentes para a dinâmica do lítio globalmente, afetando questões como preços, segurança no abastecimento e geopolítica. Atualmente, a China controla aproximadamente 80% do refino de matéria-prima no mundo, o que lhe confere uma vantagem significativa no mercado de lítio. Apesar de possuir apenas 7,9% das reservas mundiais de lítio, a China é o terceiro maior produtor de lítio globalmente. O governo chinês busca ativamente oportunidades de investimento em minas em nações em desenvolvimento, visando garantir cerca de 1/3 do fornecimento global de lítio. Reconhecendo a importância do fornecimento interno e da diversificação das cadeias de suprimentos, os Estados Unidos expressaram a necessidade de obter mais minerais, incluindo o lítio, para baterias de veículos elétricos, EVs, tanto de fontes domésticas quanto de nações amigas. É vital reduzir a dependência da China, que detém controle direto ou indireto sobre mais de 60% dos minerais críticos necessários para as baterias de VE. O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, enfatizou a importância de assegurar esses minerais, uma vez que os Estados Unidos visam expandir sua indústria de VE. A Lithium Americas Corp., uma empresa sediada no Canadá, já deu início à construção de uma mina em Taquerpés, onde foi encontrada a enorme reserva de lítio. No entanto, o projeto tem enfrentado desafios legais de ambientalistas e líderes tribais indígenas preocupados com o impacto ambiental potencial. Equilibrar a demanda por lítio com preocupações ambientais representa um desafio para o desenvolvimento de projetos de mineração desse tipo. A descoberta do grande depósito de lítio levanta várias perguntas e considerações para os envolvidos no mercado global de lítio. Como essa nova fonte afetará a dinâmica de oferta e demanda, e potencialmente impactará os preços globais do lítio? Os Estados Unidos e outros países aproveitarão essa oportunidade para reduzir a dependência da dominância chinesa no setor de lítio e buscar seus próprios projetos de mineração? Quais são as implicações ambientais e sociais da extração de lítio dessa cratera vulcânica? É importante que o público compartilhe suas próprias opiniões e perspectivas sobre esse tópico, levando em consideração as dimensões econômicas, geopolíticas, ambientais e sociais que surgem com a exploração desse enorme depósito de lítio.